Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente não entende talvez as coisas, não entende o processo e mesmo diante do óbvio, mesmo diante dos nossos olhos, a gente muitas vezes não enxerga, não compreende ou não entende até que um dia temos o nosso entendimento iluminado. Isto é só conosco? Não, com qualquer pessoa. No processo de conhecimento de Deus, de entendimento da sua vontade e do seu modo de agir. Aconteceu com a nação de Israel por 40 anos. Talvez eles não se aperceberam, somente quando Moisés falou. E a gente vai entendendo este processo, de maneira talvez muito tranquila, porque esta é a maneira de Deus agir. Lá em Deuteronômio 29, do versículo 4 ao 6, Moisés falando à nação de Israel diz assim: Mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. O que a gente pode observar é justamente que isto parece que é algo tão comum, mas na realidade acaba sendo algo muito simples na nossa vida. Quando nós buscamos o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, quando nós colocamos o nosso coração em buscar esse conhecimento e entender a vontade de Deus através das Escrituras, muitas vezes a gente não entende o propósito ou o jeito das coisas acontecerem. Lemos passagem e não percebemos o que o texto de fato quer dizer. Até que um dia parece que nossos olhos são iluminados, a gente consegue ler e entender, ou seja, nosso entendimento é iluminado, e passa a compreender de forma mais simples o que Deus está falando. Como isso e por que isso acontece? Porque é parte do processo. Parte do processo porque à medida que a gente vai crescendo em amadurecimento na fé, no entendimento, no buscar o conhecimento de Deus, a gente vai aprendendo a fazer as coisas não segundo o que desejamos ou pensamos, mas conforme a vontade do Pai. A gente vai amadurecendo no sentido de compreender as coisas, se tornar mais simples o entendimento. A gente passa por esse processo e isso é normal. E a gente precisa entender isso. À medida que a gente vai caminhando, crescendo no entendimento, na compreensão, mais o nosso entendimento é iluminado, mais compreendemos a vontade de Deus e mais nos submetemos a essa vontade. Mas é uma jornada. Assim como foi com a nação de Israel, que não viram que as suas roupas se conservavam, as suas sandálias se mantinham. E não é diferente com a gente no processo, na jornada de crescimento e amadurecimento. À medida que os nossos olhos vão sendo abertos, à medida que a gente pode, de fato, ouvir e entender aquilo que Deus está falando, que a gente enxerga o que Deus quer mostrar, então a gente cresce e amadurece. Mas dependemos do Senhor, dependemos do seu Espírito que nos conduz nisso, que nos ensina, que nos lembra das palavras do Senhor. Mas a gente precisa embrenhar nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, de buscar o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus para que a gente ande nessa vontade e glorifique o seu nome. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e viver a plena vontade do Senhor, honrando e glorificando o seu nome, sendo instrumento de justiça, expressão dessa graça maravilhosa no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.